Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar mais uma EBD nesta manhã e vamos orar a Deus neste momento. Pai, obrigado, Deus, por mais um momento de EBD nesta manhã. Obrigado, Deus, por esse dia, que Tu possa estar nos abençoando, que Tu possa estar a cada dia colocando os nossos pensamentos no Teu altar. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, Deus. Obrigado, Deus, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu te peço, Pai, que nesse dia nós possamos estar aprendendo mais e mais da Tua palavra. Em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Nesse mês de novembro temos um tema e uma divisa. O tema é: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Temos uma divisa que se encontra em Hebreus 4:16, que diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Nesse momento vamos ouvir um louvor com o título Lá. Obrigado por esse dia, Senhor. O nosso prazer e a nossa alegria é cantar louvores ao Teu nome. Lá, no fim do horizonte, no canto mais distante, lá, a Tua mão está. Acima do universo, nas linhas de um verso, lá, a Tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali Tua mão está, ali Tua mão está. Eu posso ver mais além do meu olhar. A Tua mão está, a Tua mão está. Me ensinamos no momento, em todos os momentos, lá. Tua mão está lá. Assim nós cremos. No coração que chora, no abraço que consola, lá. A Tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, Tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A Tua mão está, a Tua mão está. Deus está quando amanhece. No fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que precisa, Deus está, Deus está, e é o meu socorro, Deus está, e o que preciso, Ele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar,
mais profundo mar. A tua mão está, Senhor. A tua mão está, meu Deus. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está, Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias mais um momento em Efésios 2, de 8 a 9. Leiamos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Vamos ouvir mais um louvor nessa manhã com o tema Poder para Salvar.
Amém. Nesse momento, vamos fazer uma oração para passar a palavra para o irmão Edivar. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Senhor, que tu possa estar falando aos nossos corações através dessa palavra que será dita nessa manhã. E que nós possamos estar colocando em prática, Pai, tudo que for dito, Pai, tudo que for para o nosso engrandecimento, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos e amigos nessa manhã desse dia. Nesse momento nós estaremos refletindo um pouco na palavra do Senhor e nós vamos pensar um pouco no tema do mês que foi proposto pela liderança da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema que vocês já conhecem bem, as misericórdias do Senhor renova-se cada manhã. As misericórdias do Senhor renova-se cada manhã. Eu acredito que você já deve ter guardado esse tema em seu coração. E hoje nós vamos pensar um pouco na palavra de Deus, refletir um pouco no texto bíblico que foi extraído esse tema. Então você já sabe qual é o texto. Quero convidar você para o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor dos versículos de número 22 ao 27 e também o versículo de número 40, que diz assim a palavra de Deus: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor com tranquilidade. Versículo de número 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Meus amados irmãos, esse texto de Lamentações capítulo 3 vem como uma palavra de refrigério, é uma palavra de ajuda, de socorro, de confiança nas misericórdias de Deus em meio a um período de desilusão. Jerusalém se encontrava abandonada por conta dos seus pecados. Deus virou as costas para Jerusalém nas palavras do próprio Jeremias, descritas no livro de Lamentações. Jeremias por diversas vezes chora e lamenta perante o Senhor, muitas vezes falando até que o Senhor estava recusando até as orações que ele fazia, pedindo a Deus para que não destruísse a nação, para que não destruísse totalmente o povo de Jerusalém. Então Jeremias chega a um determinado ponto que ele vai se lembrar da misericórdia de Deus. E no versículo de número 30, aliás, no versículo de número 20 do capítulo 3, Jeremias vai dizer assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E aí ele diz no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A esperança de Jeremias era justamente entender que a misericórdia do Senhor não tem fim, que a misericórdia do Senhor renova-se cada manhã. Então foi baseado nisso que Jeremias encontra paz e através disso tenta levar paz para os aflitos. Das coisas que causou o abandono de Deus em relação a Jerusalém foi justamente a distância de que muitos profetas se encontravam dos princípios de Deus, daquilo que Deus estabelecia como norma, como lei, para que o povo seguisse. Então Deus ele se revolta contra Jerusalém e vem sobre Jerusalém o juízo, a punição de Deus por conta dos pecados.
né? O pecado, ele é como um fogo, né, em uma grande vegetação, em uma área de floresta, né, que tem muito pasto. O fogo ele vai ganhar uma proporção tão gigantesca que, por mais que se produza aceiros, atalhos, estratégias a fim de conter os avanços do fogo, muito dificilmente, né, vai se conseguir evitar que o fogo percorra todo o seu curso. Então, com o pecado é da mesma forma. O pecado ele traz, né, sobre a sociedade, sobre nós, sobre aqueles que estão escravizados pelo pecado, sobretudo, uma dimensão tão grande de destruição, de afastamento de Deus, de rebeldia contra Deus, né, que somente a misericórdia do Senhor, né, pode evitar, né, a total destruição. O juízo de Deus vem sobre Jerusalém não com o objetivo de abater, de destruir totalmente Jerusalém. O objetivo principal de Deus em relação ao seu povo foi sempre que o seu povo se mantivesse puro, fiel e obediente aos seus mandamentos. O desejo de Deus nos nossos dias não mudou, continua sendo o mesmo, né? Por isso nós precisamos nos apegar diariamente às misericórdias do nosso Deus. Porque, meus amados irmãos, nós estamos em meio a esse incêndio chamado pecado. Nós estamos em meio a uma sociedade, né, que peca contra Deus, que está em total rebeldia contra Deus. Em um mundo em que peca diariamente contra Deus, nós precisamos estar buscando essa misericórdia do Senhor, a fim de nós não sermos consumidos. Em meio a uma sociedade que se distancia diariamente de Deus, dos seus princípios, em meio a uma sociedade em que os líderes religiosos todos os dias estão muitas vezes abandonando as escrituras sagradas para pregarem aquilo que as pessoas, que a sociedade, que o sistema quer ouvir, nós precisamos buscar a misericórdia de Deus para que nós também não sejamos destruídos, não sejamos afastados da presença maravilhosa do nosso Deus. Nós fazemos parte da multidão que peca contra Deus, e somente a misericórdia de Deus pode nos livrar da destruição, pode nos livrar da miséria de vivermos distantes, separados da presença do nosso Deus. Nós vivemos em meio a uma sociedade que nega a Jesus Cristo, que nega os princípios cristãos. Nós somos induzidos diariamente a negarmos os princípios cristãos. Nós somos levados a relativizar a fé cristã, a entender que ser um cristão é vir à igreja, é usar uma Bíblia em casa, é trazer uma Bíblia para o culto, é ter um aplicativo da Bíblia no celular, é escutar uma música cristã, né? E ser cristão não é isso, né? A palavra de Deus vai trazer responsabilidade sobre a nossa conduta cristã. A palavra de Deus nos recomenda a mantermos vigilantes, né, em constante oração para que nós não venhamos nos desviar daquilo que realmente Deus almeja que nós tenhamos, que é um coração sincero, contrito e quebrantado diante dele. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas têm imitado os influencers das redes sociais, dos canais de YouTube. Nós não temos espelhado hoje como nós deveríamos na pessoa bendita de Cristo Jesus, nos exemplos da palavra de Deus que nos recomenda que nós sejamos imitadores, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 11:1, onde Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos imitado, meus amados irmãos, muitas coisas. E nós não temos imitado, de fato, aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Nós temos imitado muitas personalidades atuais, mas nós não temos espelhados naqueles cristãos que viveram
na igreja primitiva, que batalharam pela fé, que militaram pela fé cristã, para que essa fé chegasse aos nossos corações até hoje, através da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, somente a misericórdia de Deus é quem pode nos livrar de nós estarmos envolvidos com este mundo secular, tão pecaminoso, tão distante da palavra do Senhor. Nós precisamos vigiar todos os dias para que a nossa fé não venha vacilar. O versículo 23 vai nos dizer que as misericórdias de Deus renovam-se cada manhã. Graças ao nosso Deus, que Ele não é como nós. Deus ele não tem uma gaveta para arquivar os nossos pecados dia após dia. Deus ele nos chama para um relacionamento diário. Eu acredito que existe 2 tipos de arrependimento. Existe o arrependimento para a salvação, que é aquele que nós entendemos que estamos em uma situação afastada de Deus e que nós queremos mudar de vida, queremos convergir a nossa vida a fim de voltar para aquilo que Deus quer que nós vivamos. Esse é o arrependimento para a salvação. E existe o arrependimento para a justificação. O arrependimento para a salvação, nós nos arrependemos uma vez e somos salvos e selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o arrependimento para a justificação, nós precisamos nos arrepender diariamente. É um relacionamento constante, onde nós vamos buscar um constante crescimento, diante de Deus. E Deus nos chama para esse relacionamento diário. As misericórdias de Deus, elas se renovam na nossa vida todas as manhãs. E graças a Deus por isso que nós temos essa oportunidade de nos reconectar com Deus, de nos ligar a Deus, de termos esse envolvimento, esse relacionamento com Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, de buscar a presença de Deus. O desejo de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com Ele e que esse relacionamento seja um relacionamento diário, que faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, um relacionamento com Deus, um momento com Deus onde nós iremos derramar a nossa vida com sinceridade diante dEle. Prestar um culto diante dEle, não só no templo, coletivamente com os nossos irmãos, mas em nossos lares. Versículo 24, Jeremias vai dizer: minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meus amados irmãos, o que tem sido a minha porção nesta terra? A minha porção tem sido os bens materiais, tem sido o conhecimento, tem sido a busca por um emprego dos sonhos, a busca por passar em um concurso dos sonhos. A minha porção aqui tem sido a minha família, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Meus amados irmãos, Jeremias diz aqui com muita clareza que a porção dele é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. O apóstolo Paulo diz uma citação interessante no Novo Testamento, onde ele vai dizer que se nós esperarmos por Cristo apenas nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós não podemos recorrer a Deus para termos benefícios materiais, somente materiais, para termos cura das nossas enfermidades, mas para recebermos o maior presente que nós podemos ter, que é a salvação eterna em Cristo Jesus, que é ter um relacionamento diário, um contato diário com o nosso Deus, que é poder entrar para o nosso quarto e contar para o nosso Deus os nossos problemas na certeza de que as misericórdias do Senhor nos alcançará, nos dará força, nos dará vitória diante dos obstáculos que nós estamos enfrentando. Versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca.
A palavra de Deus traz essa segurança aqui para aquele povo em meio a um deserto, em meio a um período de temor, de desilusão. E essa palavra vem até nós e tem um poder maravilhoso nos nossos dias, porque no meio que nós vivemos, meus amados irmãos, a única coisa boa é nós podermos esperar no Senhor, é buscar ao Senhor, é aguardar a salvação do Senhor, como diz o versículo de número 26, com tranquilidade, né? Sem murmurar, né? Entender que a salvação de Deus virá sobre nós e nos trará uma vida totalmente diferente dessa vida terrena que nós nos cansamos, que nós nos fadigamos, que nós nos cansamos diariamente para conseguir aquilo que nós almejamos. Aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário é infinitamente maior a todas as conquistas que nós podemos alcançar enquanto nós estivermos aqui. Versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Nós temos vivido em um tempo em que tem se pregado um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem jugo, um cristianismo sem renúncia. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que esse evangelho que tem sido pregado não é o evangelho de Cristo. Não existe, meus amados irmãos, evangelho verdadeiro sem cruz. O evangelho de Cristo Jesus traz sobre nós a responsabilidade de nós suportarmos os nossos jugos, o jugo da mocidade, as tentações, a cruz que nós precisamos carregar aqui, suportar para que nós possamos ter uma vida coerente diante de Deus. Jesus foi tentado, mas ele resistiu às tentações de Satanás e ele saiu mais do que vencedor. Quantos homens de Deus foram tentados, mas não desistiram da fé cristã? Nós temos vivido um tempo em que muitas pessoas têm desistido do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós negamos a palavra de Deus em atitudes corriqueiras do nosso dia a dia. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que Cristo não faria no meu lugar, toda vez que eu faço algo que Cristo não faria no meu lugar, eu estou negando a Cristo, porque a palavra de Deus me convida a ser um imitador de Cristo, né? A fazer com que as atitudes de Cristo sejam praticadas através de mim, porque é isso que dá o significado da palavra cristão. Por isso, meus amados irmãos, eu gostaria de encerrar lendo o versículo de número 40, que diz o seguinte: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. É tempo de buscar a misericórdia de Deus. É tempo de nós nos apegarmos a essa misericórdia de Deus, para que nós não sejamos consumidos pelo mundo, para que nós não sejamos consumidos pelo sistema pecaminoso desse mundo, para que nós não sejamos consumidos pelo relativismo da fé, para que nós não sejamos consumidos por o pecado que tão de perto nos rodeia. Que Deus nos abençoe e que nos dê graça. Vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, Deus santo, poderoso, nós agradecemos a Ti porque as Tuas misericórdias têm sido constantes em nossas vidas. Podemos, ó Deus, nos apegar à Tua misericórdia para que nós não sejamos consumidos por nós mesmos, pelos nossos próprios pecados e pelo mundo, pelo sistema, ó Pai, tão pecaminoso que tanto desagrada ao Senhor e que tanto tenta nos distanciar da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe a minha vida, abençoe a todos os meus irmãos e amigos que me escutam nessa manhã. Que eles possam, ó Pai, a cada dia buscarem as misericórdias do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, dispense sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, para que nós possamos suportar até o dia que o Senhor virá nos buscar. É isso que eu te peço,
Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quero deixar o convite para você que está nos vendo e nos ouvindo na manhã desse dia para a noite, às 19h30, estar presente conosco no nosso culto presencial e também será transmitido online aqui no nosso canal. Tenham todos um bom domingo, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.